Aleina Gu era uma jovem de 18 anos que morava em Igdir, uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes, localizada na Turquia. Ela residia no centro da cidade, distrito 14 de Kassim. A jovem namorava um rapaz chamado Göktürk Ergin, o filho de um empresário local e que frequentava a mesma escola que ela. No dia 30 de setembro de 2021, Alina foi encontrada sem vida, caída em frente ao prédio do apartamento em que ela morava. Antes mesmo do achado do corpo, foi localizada uma nota de despedida dela em que ela dizia que a única razão de sua partida era Gökhan Ergin, o pai do seu namorado. A polícia foi acionada e rapidamente iniciou uma investigação sobre o caso. Foi constatado que Alina havia pulado do quinto andar do prédio, tirando a sua própria vida. Posteriormente, o corpo da jovem foi enviado para uma necrópsia, onde foi realizado um exame toxicológico e também uma análise aprofundada em todo o corpo para determinar a causa do óbito. No exame toxicológico, foi constatado que a jovem tinha uma quantidade significativa de álcool no sangue, indicando que a mesma, possivelmente, estava embriagada. Na análise aprofundada, foi determinado que a causa do óbito foi devido a múltiplas fraturas pelo corpo e também uma hemorragia interna causadas pela queda. A nota de despedida que a jovem deixou foi escrita com batom e deixada em cima de sua sapateira minutos antes dela cometer o ato. A história rapidamente repercutiu, e essa nota de despedida foi o que mais chamou a atenção da população. O texto completo do bilhete dizia o seguinte: porque você é uma pessoa neurótica, que não sabe o que fala e nem o que é humanidade. Vai contra a minha insistência em conversar e resolver as coisas, defendendo o direito de pegar no meu pé e me ameaçando constantemente. É óbvio que você forçou relações com a própria namorada do seu filho 2 vezes, além de ter dormido com as esposas dos seus amigos. Não posso deixar de dizer isso. O único erro que cometi foi a coisa desonrosa que você fez enquanto me humilhava. Todos que passaram a acompanhar o caso queriam saber mais sobre quem era Gökhan Ergin e qual era a trama por trás de tudo que culminou nessa tragédia. Gökhan tinha 40 anos na época dos fatos. Ele era proprietário de uma empresa de navegação e era considerado um empresário de grande sucesso local. O homem também era casado e pai de 2 filhos, e um desses filhos era o namorado de Alina. Durante as investigações do caso, a polícia enviou equipes da Divisão de Crimes de TI para examinar contas das redes sociais e telefones celulares dos envolvidos no caso, principalmente as contas de Alina e Gökhan. A polícia revelou que um dos celulares usados por Gökhan estranhamente havia desaparecido. Esse celular, inclusive, teria sido utilizado em uma ligação que os policiais disseram ter conexão com o caso. Em depoimento, Gökhan disse aos policiais que o seu filho, que era o namorado de Alina, estava muito irritado na noite anterior e que havia lhe mandado mensagens grosseiras e depois quebrou seu telefone, o batendo na parede da cozinha e o jogando para fora da casa. No entanto, para a polícia, Gökhan havia escondido o aparelho, pois nele poderia haver mensagens e fotos dele com Alina que poderiam colocar ele em maus lençóis. Foi descoberto também que Alina já havia tentado tirar a própria vida em outra ocasião. O fato teria ocorrido em 14 de maio de 2020, em Istambul, uma das cidades mais importantes da Turquia. Nesse dia, Alina teria ido até um prédio em construção na região de Baglar Mahallesi e subido alguns andares, mas antes que pudesse saltar, a polícia chegou ao local e conseguiu impedi-la. A jovem teria tomado essa atitude, pois no mesmo dia, Gökhan teria ligado para ela e marcado um encontro, e nesse encontro, o homem a teria agredido. Segundo a polícia, Alina se relacionava com o sogro já fazia algum tempo e que no começo tudo era consentido. Mas com o passar do tempo, a jovem não quis mais se relacionar com um homem e passou a ser vítima de chantagem e perseguição. Em um texto escrito em 15 de maio de 2020 pela jovem para uma amiga, ela diz que apesar de gostar um pouco de Gökhan, ela tinha medo do homem e achava melhor que ele se afastasse. Ainda durante o seu depoimento, Gökhan afirmou que, de fato, ele e a jovem tiveram um relacionamento, mas que tudo foi consensual e que nunca houve ameaça, chantagem ou agressão de nenhuma parte. Ele disse que não tinha nada a ver com o ato da moça de tirar a própria vida e que um dia antes
eles haviam se encontrado e estava tudo bem. Nesse dia, ele contou que os dois foram até a farmácia para comprar uma pílula do dia seguinte, já que haviam tido relações e não usaram proteção. Tudo levava a crer que Alina havia tirado a própria vida devido a estar presa em um relacionamento da qual não conseguia mais sair. Porém, a polícia não descartou a possibilidade dela ter sido vítima de um crime. Tanto a polícia quanto uma boa parte da população que acompanhava o caso tinham a desconfiança que Gökhan, ou seu filho e namorado da jovem, Göktürk, tinham envolvimento direto no que aconteceu com ela. Muitos acreditavam que Alina não havia tirado a própria vida, mas que alguém a tinha empurrado do prédio e arquitetado tudo para parecer que ela pulou por conta própria. Aleyna Gül foi velada e enterrada no cemitério Igdir Azri, na cidade de Igdir. Em entrevista, a família dela afirmou que não acreditam que a jovem tirou a própria vida, mas sim que ela foi vítima de um crime arquitetado por Gökhan e Göktürk. Eles disseram também que estavam extremamente tristes, pois essa era a segunda tragédia que eles enfrentavam, já que o irmão mais velho de Alina havia se afogado 3 anos antes no mar em Marmaris. No decorrer das investigações, Gökhan Ergin foi preso suspeito de envolvimento no caso. Seu filho e namorado da vítima, Göktürk Ergin, também foi preso suspeito de conexão com o caso, mas foi liberado pouco tempo depois. Após ser preso, Gökhan foi levado para sua primeira audiência judicial, onde acabou sendo liberado pelo juizado criminal, mas sob a condição de que ele não deveria deixar a cidade. O Ministério Público tentou recorrer dessa decisão, mas o recurso foi rejeitado. As investigações continuaram, e mais tarde, a polícia colheu o depoimento de 2 amigos de Alina, uma moça chamada Beyza e um rapaz chamado Serhat. Beyza afirmou à polícia que não conhecia Gökhan pessoalmente, mas que Alina lhe dizia que o homem a perturbava, a ameaçava e às vezes batia nela. Ela disse que no dia 29 de setembro de 2021, um dia antes do ocorrido, Alina enviou um áudio para ela no WhatsApp dizendo que não aguentava mais e que iria até uma delegacia para prestar queixa, mas a jovem não chegou a ir até essa delegacia, já que supostamente pulou do prédio horas depois. A polícia analisou o áudio enviado e juntou o conteúdo ao conjunto de evidências que já haviam sido coletadas. Já o outro amigo, Serhat, afirmou à polícia que Gökhan perseguia Alina constantemente e que em algumas ocasiões a jovem chegou a ir até a casa dele para lhe pedir ajuda. O jovem disse também que Alina havia dito a ele que poucas pessoas sabiam sobre a situação dela com Gökhan, pois a jovem tinha medo de que muitos soubessem disso e a sua segurança ficasse em risco e a da sua família também. Ele disse ainda que 4 ou 5 dias antes do ocorrido, Gökhan ligou para ele com um número no modo desconhecido e perguntou se ele e Alina tinham algum relacionamento, ao passo que o rapaz respondeu que eles eram apenas amigos. Ainda em sua declaração, Serhat afirmou que Alina disse a ele mais de uma vez que tinha muito medo de Gökhan, mas que não queria expor isso, pois ela tinha medo de que algo pudesse acontecer com ela. A jovem estava tão desesperada que, segundo Serhat, ela havia mencionado para ele sobre a ideia de tirar a própria vida, ao passo que o rapaz teria dito para que ela parasse de besteiras. A polícia também colheu o depoimento de um parente de Alina, identificado como Merik. Merik disse à polícia que meses atrás a jovem ligou para ele dizendo que Gökhan a estava incomodando por telefone e também pelas redes sociais. Merik então aconselhou a jovem a ir até uma delegacia para prestar queixa. Alina acatou esse conselho e foi até uma delegacia. Enquanto a jovem estava aguardando o local para fazer uma denúncia, ela enviou uma mensagem para uma de suas tias pelo Instagram, dizendo que estava na delegacia e que finalmente iria prestar queixa. No entanto, de maneira muito estranha, após algumas horas, ela enviou outra mensagem para essa mesma tia, dizendo que havia adiado a denúncia para outro dia. Quando as contas das redes sociais de Alina foram acessadas e analisadas pela polícia, foi descoberto que em 8 de setembro, a jovem enviou uma mensagem para Gökhan, dizendo que os dois precisavam conversar e que o relacionamento deles era errado e acabaria culminando em uma tragédia. Já em 22 de setembro, Alina enviou outra mensagem dizendo que o Gökhan que ela havia conhecido tempos atrás não existia mais
e que agora ele havia se tornado um homem cruel. Nessa mesma mensagem, ela o acusou de ter machucado ela e disse que o iria expor ao mundo para que todos soubessem o tipo de homem que ele era. Em 27 de setembro, 2 gravações de áudio foram enviadas para Alina de uma conta chamada Xmetex. A pessoa que fala nessas gravações, segundo a polícia, é Gökhan Ergin, e ele diz para a jovem que era uma pessoa que não estava para brincadeira e que por isso eles iriam dizer adeus um para o outro em breve. Gökhan confirmou à polícia que, de fato, essas mensagens de voz e texto foram enviadas por ele. Após a polícia coletar diversas evidências e montar o relatório final, eles os apresentaram para a promotoria, que o enviou para o juiz responsável. Pouco tempo depois, o juiz emitiu um mandado de prisão contra Gökhan Ergin. O homem foi detido no dia 7 de outubro de 2021 e colocado na prisão. Segundo o que foi apurado pelas investigações, Gökhan teria sido o causador da decisão de Alina de tirar a própria vida. Ainda, de acordo com as investigações, o homem teria amplo domínio sobre a vítima, causando uma situação de desespero nela, a levando a fazer o que fez. Foi descoberto ainda que Gökhan tinha o costume de atrair mulheres bem mais jovens que ele, com propostas de presentes e dinheiro através das redes sociais. Uma vez atraídas, essas mulheres eram embebedadas e depois forçadas a ter relações com ele. O homem sempre escapava desses crimes usando a sua influência e o seu poder financeiro. O Göktürk, filho do acusado e namorado de Alina, também foi investigado pela polícia, mas as autoridades não encontraram evidências que o ligassem ao que aconteceu com a jovem. Durante uma entrevista, Göktürk disse que sentia desprezo pelo seu pai e que o mesmo o desonrou. O rapaz disse ainda que também foi uma vítima do homem e que estava pensando em deixar a cidade para poder esfriar um pouco a cabeça. Em 17 de março de 2021, se deu início ao julgamento de Gökhan Ergin. Os familiares de Alina, juntamente com os advogados da família e a Comissão dos Direitos da Mulher de Igdir, acompanharam todo o julgamento. A acusação apresentou uma jovem que não teve o nome revelado, que disse que também foi vítima de Gökhan e que, além dela, haviam várias outras jovens que passaram pela mesma coisa nas mãos do acusado, mas que tinham medo de denunciá-lo. Essa jovem disse ainda que, quando tudo aconteceu, ela foi ameaçada por Gökhan e, por muito medo, decidiu ir embora da cidade. A acusação apresentou também um relatório onde constava todas as conversas entre o acusado e Alina, e disseram que, através de todas as informações anexadas nesse relatório, era possível constatar que Gökhan forçou relações com a vítima e ainda forçou a tirar a própria vida através de pressão e ameaças. Já a defesa alegou que todas as acusações eram infundadas e que o réu não poderia ser responsabilizado pelas ações que culminaram no óbito da jovem. Após algumas horas de deliberação, a sentença de Gökhan foi determinada, mas antes que ela pudesse ser dita, o juiz perguntou se o réu, que permaneceu em silêncio durante todo o seu julgamento, queria dar alguma declaração. Gökhan apenas olhou para todos no tribunal e disse que era inocente e que queria ser libertado. O juiz então prosseguiu com a finalização do julgamento, condenando Gökhan Ergin à prisão perpétua e também a uma multa de 10 mil liras, cerca de R$ 2.800. Depois da sentença, os advogados do homem disseram que iriam recorrer e fizeram isso posteriormente, mas até o momento, de acordo com fontes, a sentença permanece. Os familiares e demais pessoas que acompanharam o caso e queriam justiça para Alina se disseram satisfeitos com a sentença. As autoridades que trabalharam no caso divulgaram uma nota pública pedindo para que as demais vítimas de Gökhan se manifestassem, pois assim ele poderia ser condenado por mais crimes e isso dificultaria que ele ganhasse algum recurso, além de que elas conseguiriam um pouco de justiça. Apesar das investigações terem concluído que Alina tirou a própria vida, muitas pessoas que acompanharam o caso acreditam firmemente que tudo foi armado para parecer que a jovem pulou do prédio. Essas mesmas pessoas também acreditam que Gökhan e o seu filho Göktürk, que foi desconsiderado como envolvido no caso, tenham planejado tudo. De qualquer modo, a polícia já finalizou o inquérito e não pretende continuar com as investigações, dando o caso por encerrado. Mas e vocês? Acreditam que Alina realmente pulou do prédio por conta própria ou foi tudo armado? E o namorado dela?
é inocente ou está envolvida no caso? Bom, deixe aqui a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.